A gente só estuda o que é relevante. O que acontece na África, fica na África. Africano vende o outro até hoje. Esse é o comentário que eu recebi do nosso irmão Doni Souzas. Bom, é assim. O que acontece na África fica na África. Eu concordo com isso. O que acontece na África fica na África. Porque o tamanho da relevância do que acontece aqui na África, eu acho que só beneficia ah, pessoas globalistas. Tá surgindo um monte de gente na internet e ficar falando sobre a África, sabe? Hoje em dia qualquer um pode falar sobre a África. Só que esse comentário aqui é um bocado complicado, né? É um bocado fora da linha, porque aí diz africano vende o outro até hoje. Isso é mentira, rapaz. Isso é mentira. Estamos num mundo onde o capitalismo basicamente se impregnou nas nossas tripas e que os negócios mais rentáveis são aqueles negócios que estão fora dos livros reais. Então acaba também trazendo consigo a máfia, nanã, nanã. Só que todas as pessoas que são sequestradas, todas as pessoas que são mutiladas, têm como destino a Europa. Até esse ponto ali está certo. Só que também isso acontece na América Latina, como por exemplo no Brasil, nos outros países, ali esses países que estão fugidos ao redor do Brasil. Cara, pensando bem, agora o Brasil está rodeado de países fugidos, meu. Angola não está rodeado totalmente de países fugidos. No sul temos um país legal, show. Então é isso que acontece. Então, essa coisa de sequestrar as pessoas, isso é um mal que as pessoas estão a tentar lutar contra. Mutilam as pessoas para fazer os. Se tiveres a se referir nesses comentários, nesse sentido, aliás, é certo, sim. Agora, trabalho escravo ainda existe até hoje aqui na África. Ai, 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 existe. Mas não como antigamente. Muita gente está. Eu estava assistindo um monte de vídeo falando sobre a África, aprendendo mais sobre a África. No jogo político, no jogo de poder, prevalece quem tem mais força. Temos aí o exemplo do Império Romano, temos aí o exemplo de grandes. Daqueles que já foram o grande império do século XV até o século XXI, que foi Portugal, França, Alemanha, Inglaterra, maior de todos, entendeu? Na outra hora Portugal já foi o maior de todos, só que Portugal não conseguiu manter a força que tinha. A Espanha tomou lugar, entre a Espanha e a França tomou lugar, até que chegou nas mãos da Inglaterra, o poder de ser a maior potência. A Inglaterra virou a maior potência. E hoje em dia ninguém. A Inglaterra não, desculpa. O Reino Unido, a Grã-Bretanha, era um dos maiores impérios, entendeu? Até que a colonização acabar, ainda eles eram um dos maiores impérios, era o maior império do Ocidente. Então, o poder é entregue para aquele que consegue manter. Se você não consegue manter o poder, claramente você vai ser dominado, não importa quão força você tiver. Se aparecer um que tiver mais força que você vai ser dominado. Isso aconteceu aqui na África, entendeu? Estamos a falar sobre jogos de poder. Só que na questão dos europeus, os europeus vieram com uma outra coisa, que vamos falar que é autodepreciação. Profanaram as ideias, as ideologias, mas só que isso é regra do jogo. O poder se joga com essas regras. Uns passam dos limites, outros não passam dos limites e caem. Vamos lá, vou lá tentar vou tentar falar o que aconteceu aqui sobre africano vender outros africanos. Isso no passado, hoje em dia não. No passado. Bom, antigamente, antes dos europeus chegarem aqui, já existiam dinastias. Existe dinastia até agora aqui na África. Quando os europeus chegaram aqui, encontraram uh, organizações, entendeu? Já encontraram reinados, já encontraram monarquias. Um exemplo disso é o reino do Dongo, o reino do Congo. O reino do Dongo fica aqui embaixo, o reino do Congo fica lá em cima. É que se estendia ao longo de República Democrática do Congo até aqui em Angola. Boa parte dele estava aqui em Angola. Tanto é que a Ombala, que é a sede, também ficava aqui em Angola. Existiam muitos outros reinos que também eram potentes, muitas monarquias que eram potentíssimas ao longo da África. Toda parte da África tinha uma monarquia. Essas monarquias eram fortes por si só, entre elas já lutavam, tinha prisioneiros de guerra, tinha aquilo, Y. Só que mais tarde, quando os europeus chegaram, é proposta, sabe? É proposta. Muitos reis venderam seus vassalos, eh, primeiramente para manter a paz e primeiramente para mostrar força. Porque os europeus vieram com muita tecnologia, vieram com estratégia. Então eles no princípio vieram com essa ideia de fazer trocas de informação. Eu te dou informações, te dou materiais e você em troca me dá alguém que possa trabalhar nas minhas terras.
Muitos deles, quando entregavam os seus vassalos para irem com os portugueses, não sabiam que eram para ser escravizados. Entendeu? O jogo de poder funciona desse jeito. Muitos africanos foram entregues no princípio, porque no final isso não acontecia mais. Muitos africanos foram entregues porque os poderosos naquela época, as monarcas naquela época, precisavam manter o seu poder, precisavam manter a sua dinastia. Então, em troca, davam pessoas lá, quer vai trabalhar? Então leva, vai trabalhar. Porque os europeus chegavam aqui e diziam, olha, eu preciso de pessoas para trabalhar nas minhas plantações, que era no Brasil, nas Américas, os espanhóis, não sei quantos, tinham lá as plantações. Então falava, olha, quero pessoas assim para trabalhar nas minhas plantações. Tanto é que no Benin, o Benin foi o maior produtor de algodão já noutra hora. Então, eles sem saber entregavam as pessoas, só que mais tarde, quando ficaram saber, só entregavam pessoas que davam complicações no reino. O resto do pessoal, na sua maioria, eram mesmo capturados, achicotados e tudo mais. Até que começou a surgir resistência. Você tem que entender que no jogo de poder, eu vou ser criticado por estar a falar isso, mas no jogo de poder funciona desse jeito. A escravatura foi uma das piores situações. Por isso que esse comentário aí, né, no segundo ponto diz: o que acontece na África fica na África. E ficou na África. Essa história não sai, essa história não vaza. Entendeu? Essa história não vaza. Então como é que você justifica um reinado que mexia com feitiçaria, mexia com quimbanda, mexia com puta que pariu, ser dominado por pessoas que vinham com rifle e um sapato de gourmet? Como é que você explica isso? Estamos a falar de bruxaria, mano, que tanto dá tiro, não entra bala não entra. Então, como é que você explica isso? Era para manter o poder, era para não sei quantos e tal. Só que depois, quando os monarcas descobriram que isso que estamos a fazer é errado, alguns começaram a ganhar consciência, lutaram contra isso. Só que outros não ligaram. E aqueles que não ligaram foram destituídos pelos anciãos que reinavam lá. É complexo. Mas se explicar com ódio essa história, vocês nunca vão entender. Então não adianta explicar com ódio. Vocês sabiam que existem povos aqui na África que nunca foram colonizados? Não estou a falar da Etiópia. Eu estou a falar de povos. Um grupo de povos que não foram colonizados. Na nossa floresta do Mayombe, a nossa maior floresta de Angola, que compartilhamos com outros países aqui do Congo, Congo Democrático, Congo Brazzaville. Nessa floresta lá dentro, dizem que tem povos nativos lá, que nunca vieram à tona, nunca ninguém não consegue interferir naquele povo. Aquele povo é guiado sempre pelas leis ancestrais, sabe? Os europeus não conseguiram penetrar, os belgas, sabe, a Bélgica, é que estava naquela região. Fizeram um dos maiores massacres depois da Conferência de Berlim. Fizeram uma das maiores babúrdias. Mas não conseguiram chegar naquele povo. Temos um monte de povos aqui nas nossas florestas que nunca foram profanados. E aquele povo não quer se misturar com o povo que já foi profanado. É para vocês entenderem que, por mais que a colonização foi muito feia, existiu uma linha que noutra hora se rebentou. Essa linha que se rebentou é que nós vamos chamar de história mal contada. Porque se você vê, a colonização foi mal feita. Só que todo mundo só vê no lado dos africanos que sofremos, não sei o quanto. Cara, o poder é assim que se joga. Nós não vamos conseguir entender como é que foi a escravatura, quão ruim foi a escravatura, enquanto a gente não entender o jogo do poder. O jogo do poder é assim que funciona. A escravatura foi uma das coisas mais nojentas que aconteceu na África. Mas isso que agora, o que aconteceu na África no passado, morre aqui. Entendeu? Morre mesmo aqui na África, não sai da África. Porque quem controla a narrativa do que estudar, do que não estudar, do que ouvir e não ouvir, são pessoas que basicamente se beneficiam até os dias atuais pelas práticas da escravatura. Muita gente ficou rica vendendo outros seres humanos. Entendeu? E eu vejo pessoas a banalizar a escravatura. Cara, não banaliza a escravatura. A escravatura, na minha opinião, foi o marco mais importante da história mundial. Entendeu? Foi o marco mais importante. Depois da vida de Jesus Cristo, depois mesmo que o Niga basou, o marco mais importante foi a escravatura. Porque tudo o que a gente conhece hoje, nossos maiores problemas, nosso desenvolvimento, tudo é controverso, cruza com a escravatura. Tudo cruza com a escravatura. Não existe sociedade nenhuma
Fui interrompido. Não existe sociedade nenhuma hoje em dia que não cruza, que não cruza com a escravatura. Quero um exemplo. Hoje em dia vamos numa das sociedades mais modernas, o Japão. O Japão não liga para essa coisa da escravatura que aconteceu, mas deixa o negão ficar no meio. Deixa o negão ir lá no meio. Para você ver como é que eles vão olhar o negão. Hã? As mulheres não querem ter se envolver com o negão, porque criou-se um estereótipo, entendeu? Ao longo de 500 anos, pelo menos 50 anos, a escravatura foi feita sem saber, entendeu? Sem os líderes aqui na África terem noção. Então, não foi uma venda. No princípio foi uma troca, mas depois lutaram contra isso, só que os europeus ficaram muito mais fortes. Estão me entender? Era o jogo de poder que reinava aqui. Quando as monarquias começaram a se desfazer, quando as monarquias começaram a enfraquecer, ali que ficou cabuloso, porque o povo ficou desprotegido. Então os manos vinham, faziam o que quisessem. Estão me entender? Eu vou contar aqui a história da rainha Zingambandi, como é que ela lutou com bravura contra a monarquia africana, contra a monarquia portuguesa e contra os seus irmãos. Entendeu? Por que hoje em dia a gente não vê nenhum descendente direto de Rainha Zingambandi, já que é uma figura, que é a figura mais emblemática da nossa história? Cara, eu corro risco de dizer que a Rainha Zingambandi é mais importante que o pai dela, o Rengola, que o irmão dela, o Rengola, e que esse maluco é quem? Que o Rei Mandume. Eu também vou contar a história do Rei Mandume. Entendeu? Rei Mandume não é aquele cara todo bombadão, não. Dizem que Rei Mandume foi fininho. Temos um monte de história de pessoas que com bravura lutaram contra a escravatura. A Rainha Zingambandi existiu no século XVII. Entendeu? É uma das figuras mais proeminentes da história africana. Até a Netflix fez um filme da Rainha Zingambandi que destruiu tudo que é sobre a Rainha Zingambandi. Para mim ter mesmo noção, vou repetir aquela bosta de filme, depois vou comparar com o que aconteceu realmente, segundo os manuscritos que nós temos aqui na nossa terra. Então, existiu muitas coisas aqui na África que não conseguimos discutir, não temos base suficiente para discutir, porque os manuscritos, o que provam o que realmente aconteceu, foram destruídos. A gente hoje em dia vivemos na base da especulação. E se não foram destruídos, está nos museus europeus. Então a gente vive na base da especulação. Os nossos líderes antigamente não tinham o hábito de ficar escrevendo coisa que acontece. Eles passavam de crianças para criança, entendeu? As informações sobre a ancestralidade passavam de criança para criança. A gente falava, é o pai do meu pai que me ensinou, é o pai do meu avô, entendeu? Então a gente crescia assim. Não tínhamos esse tal costume de ficar escrevendo. O máximo que a gente fazia era criar uma figura que representa aquilo, sabe? Os folclóricos eram passados de geração em geração, não na base da escrita, na base mesmo de falar só. A gente aprendia desse jeito, porque uma coisa nos ensinavam desde criança até adulto, para a gente aprender direito. Então você vê que a África é complicada, mas ao mesmo tempo é linda de se ver. Aconteceu um monte de coisa. Tudo, a existência mundial hoje em dia resume-se à escravatura. Então, os africanos são uma peça-chave no cenário global de hoje em dia. E digo mais, a África foi profanada antigamente, vai voltar a ser profanada. Eu fiz aqui, acho que 2 vídeos já falando de como é que a África pode ser dominada. Primeiramente pelos chineses, primeiramente pelos russos, segundo pelos chineses. Depois pelos descendentes de africanos. Cara, esses aqui é que vão comandar a África, é que estão mais perto de comandar a África, sabe? Amanhã quando implodir algum tipo de nacionalismo, até os próprios presidentes entrarem na questão do nacionalismo, todo mundo vai vir para a África. E são esses que vão tomar o poder, vão nos meter para baixo, eles é que vão reinar. Eu estou falando isso, rapaz. E outra coisa, sabe qual é? Se um dia bato na madeira, tomara que nunca aconteça isso. Tomara que nunca aconteça isso. Mas eu não consigo ver nenhum cenário onde bombas nucleares sejam jogadas, principalmente pelo Kim Jong-un, que vai afetar a África. O máximo, talvez a África do Sul, porque é uma potência. Entendeu? Então, a África será um refúgio. Esses tais milionários que ficam a brincar de construir bunker, não sei o quanto, todos estão a comprar lotes de terras aqui na África. Ficam espertos. Então, você que é negro, você que tem qualquer tipo de DNA africano, luta pela sua nacionalidade africana. Não vão no esquecimento.
cedo ou tarde a África vai voltar a estar no centro das atenções. Espero que vocês tenham entendido. Agora eu vou resumir aqui o que eu disse. Resumindo aqui em poucas palavras o que eu disse, a escravatura no princípio foi feita de uma forma acordada, entendemos? As pessoas eram levadas, eram transportadas da África para as Américas e Europa. Em contrapartida, os pretextos que davam nos primeiros anos é que vou levar os teus homens para ir trabalhar nas minhas plantações, posto lá eram escravizados. Claro, não existiam comunicações, era pomba antigamente. Então, como é que os reinos aqui sabiam que lá os nossos irmãos, nossos filhos estavam a ser escravizados? Só que eles nunca voltavam. Eles nunca voltavam. Quanto mais pessoas eles levavam, mais pessoas. Mas nunca ninguém voltou. Nunca ninguém voltou. Não, nunca houve repatriamento. Até que chegaram no ponto de que. Deixa eu beber café. E todos esses reis que entregavam seus irmãos, seus vassalos, eram pessoas que queriam se manter no poder. Antigamente se manter no poder africano era hoje em dia também assim, é um dos maiores feitos. Então, você vai comandar uma dinastia, você tem que ter culhão. Então faziam essas trocas. Faziam essas trocas com bijuterias, faziam troca com equipamentos militares, faziam troca também com informações. Então tudo isso envolvia nas trocas-trocas. Quando se descobriu que os europeus, afinal de contas, estão levados os irmãos para serem mortos, estuprados, profanados, começou a surgir nacionalistas dentro da África. Esses irmãos lutaram contra o reino primeiro para terem força e lutar contra o colono. Muitos reis não queriam lutar contra o colono, sempre apoiavam o colono, mas na sua maioria lutava contra o colono. Durante 500 anos a gente viu uma luta incessante, por isso que teve fase dos europeus dominarem os territórios no interior. Se você dar conta, por exemplo, eu falo isso no caso de Portugal, se vocês darem conta, Portugal só se estabelecia no litoral, não ia para o interior, porque lá tinha a Umbala, lá tinha o reinado, tinha um monte de dinastia, tinha um monte de reinado lá, que, mano, era furtivo, não entra lá, vão te bongolá. Então, o que eles faziam? Eles só conquistavam regiões e regiões. Então, quando os líderes africanos descobriram que o que estamos a fazer não é certo, começaram a lutar contra. Quando os reinados começaram a enfraquecer, os portugueses ganharam mais força para levar nossos irmãos angolanos para Brasil, Estados Unidos da América, Europa. Então, é isso que aconteceu. Hoje em dia, a história que é contada com muita raiva. Não conseguimos passar a mensagem do que foi a escravidão. A escravidão, por um tempo, estava a devastar a África. Entendeu? A escravidão estava a devastar a África, mas o que, na minha opinião, devastou realmente a África foi o neocolonialismo. É que devastou totalmente, porque começaram a explorar os recursos. Já não vamos levar mais, então vamos chicotar aqui dentro. Começaram, matavam nossos reis, dominavam as nossas umbalas, pegavam as nossas que profanavam aquela merda toda, encontravam ouro, diamantes, começavam a explorar, nos alocavam com chicotadas e mortes. Então foi uma coisa muito ruim. Agora, o que aconteceu lá com nossos irmãos que foram levados lá no Brasil, lá nos Estados Unidos da América, mano, foi desumano. Existem museus de escravatura, tem estrutura antiga de onde eram postos os irmãos que eram feitos de escravos lá no Brasil. Dá medo. Você chora. Vai ser uma das primeiras coisas que eu vou querer conhecer quando eu for para o Brasil. Eu vou para o Brasil, caramba. Pode apostar. Mas é isso aí, rapaz. O que acontece na África, fica na África, porque não é tão relevante assim e não é tão importante assim as pessoas falar. Ninguém sai a ganhar, sabe? Os que realmente mandam no mundo não saem a ganhar sobre espalhar o que acontece na África. Então, por que espalhar? Então é isso aí, inscreva no canal, ativem as notificações, que são de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Nos vemos à próxima. Não romantizem a escravidão. Se é para conversar, conversam, mas não romantizem. Entendeu?